Abre comigo aí então em Isaías 54, é o 54? Que fala canta alegremente. Isaías 54. E hoje, para facilitar, Sirlei, nós vamos colocar o nome de o precursor eficaz. Vou facilitar para vocês. Só dificulto, né? Mas agora eu vou começar a facilitar. Se não é o melhor nome, mas explica bem que a gente vai tentar falar nessa noite. O precursor eficaz. Quem é o precursor eficaz? É o que tem consciência geracional. Você pode repetir comigo que tem consciência geracional? O que é consciência geracional? Você vai ver que quando Deus aparece na Escritura, no Antigo Testamento, para os patriarcas, para Moisés, para os profetas, ele diz: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quem inventou esse negócio de avô e avó foi a psicologia. A Bíblia não tem avô e avó. Ai, pastor, por que não tem? Deixa eu te dizer. Quando a gente pensa em avô e em avó, a gente pensa quase no mesmo tipo de gente. Qual é esse tipo de gente? É o que mima exageradamente o neto. Ah, pastor, mas isso é bom, os pais que têm que criar. Essa é a parte poética da coisa. A Bíblia chama de pai em segunda instância, mãe em segunda instância. Ou pai de pai, ou mãe de mãe. O que isso muda, pastor? Tudo. Não é sobre só a parte poética. A parte poética é fantástica. Mas a parte profética precisa ser muito considerada. E qual? Quando Deus apareceu para Jacó em Gênesis 28, fugitivo, com medo do seu irmão Esaú matá-lo. E ele estava ali porque a sua mãe deu instruções e ele fez o que a mãe mandou. E o pai permitiu que ele fizesse. Deus aparece e diz: você não vai morrer. Sabe por quê? Porque eu prometi ao teu pai Abraão. Mas era Jacó, era neto. Deus não falou ao teu avô. Ele disse ao teu pai, pai. Deus aparecia para os patriarcas e dizia: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, o tempo inteiro. Ele dizia para Moisés: tu és o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. Naquele texto que a gente não conseguiu pregar um dia desse, sobre o Monte Carmelo, qual foi a chave ali da oração de Elias contra os profetas de Baal? Ele pega 12 pedras que representam as 12 tribos, e quando ele abre a boca para orar, ele diz assim: tu és o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Sabe uma oração que não falha quando você diz: tu és o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó? Sabe o que você está orando? Eu tenho consciência de que tu és um Deus geracional. Tu não és o meu Deus que vai resolver as minhas coisas. Tu és o meu Deus, mas é Deus dos meus filhos e dos meus netos. Aleluia! Tu não podes mudar. Ah, eu preciso entrar no texto. Você lembra que eu falei que o pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas parou em Harã? E Deus chama em Gênesis 12 Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não estava condenando Terá. Deus estava dizendo: eu estou amando Terá. Hey! Se teu pai parou no caminho, Deus não condena ele. Deus o ama. Mas ele diz: levanta daí, Jonathan. Porque aí é o lugar que ele parou. Mas eu nunca quis que ele parasse. Se ele parou porque quis parar, está tudo bem. Mas eu amo a tua casa, eu amo a tua família. Eu amo a tua linhagem geracional. E mais do que isso, eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Você não nasceu para viver a tua própria vida. Tu és um elo geracional para conectar os teus filhos e os filhos dos teus filhos com aquilo que eu fiz através dos seus pais. Por isso que eu olho para Gideão no capítulo 6 e ele fala: o que aconteceu de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Deixa eu te dizer, vamos invocar o Deus dos nossos pais. Vamos invocar o Deus de toda misericórdia. Nós estávamos na live em algum lugar essa semana conversando com alguns irmãos e a gente sempre enfatiza, quando a gente menciona Isaías 59, a gente enfatiza que Deus visita a maldade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. E a minha esposa pegou a palavra e falou: mas Deus visita com milésima. E ele começa, se eu não me engano, falando isso ali em Êxodo. Ele visita com bondade até a milésima. E depois ele fala que visita com a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Levante a sua mão, deixa eu te dizer uma coisa. Pastor, mas a minha mãe foi prostituta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o meu pai foi viciado em jogo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu pai desistiu do ministério. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você está querendo dizer o quê, pastor? Que Deus é conivente com os erros deles? Não, Deus continua amando a eles. Por isso fez você nascer, para continuar com a palavra que Ele vela para que se cumpra na tua casa. Se você crê, se expresse aí. Se você crê, irmão, como um bom pentecostal, faz um movimento, libera a sua voz. Libera a tua voz a Ele, libera a tua voz. Libera a tua voz. Sabe o que é um precursor?
É alguém que tem consciência geracional. Essa é a principal virtude. E sabe o que é ter consciência geracional? É ter consciência de origem, processo e destino. Você pode repetir comigo? É ter consciência de origem, processo e destino. Qual é a minha origem, pastor? É meu pai e minha mãe biológicos? Eles são sua origem biológica. Qual é a sua origem? Você foi eleito nele antes da fundação do mundo. E eles são o meio pelo qual você existe fisicamente. Mas a tua origem, você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Essa é a tua origem. E o processo? O processo, como Jacó ali, que a gente sempre fala de Isaías 43. O processo de Jacó até se tornar Israel. O processo é o meio pelo qual você é forjado para viver a sua vocação, o seu destino profético nele. Então tudo que você está vivendo é processo. Ei, precursor. Nisso que você está passando, Deus está te forjando. Talvez você não tenha ideia, mas quem convive com você está vendo. Você já não é o mesmo que era mês passado, nem no mês retrasado. A não sei se você for duro de coração, que eu sei que não é o seu caso. Deus está te modelando. E às vezes você se irrita, né? E fala assim, cara, mas eu não queria mais ser assim. Calma, você já foi modelado bastante. Deixa ele trabalhar mais. Porque você é geracional. Um pai geracional. Uma mãe geracional. Você tem consciência da tua origem. Você tem consciência do teu processo. Sabe por quê? Porque o destino profético dele para você e para sua casa é glorioso. Vamos lá então? Deixa eu tentar falar para você sobre 3 chaves que todo precursor que tem consciência de que é um homem geracional, um homem que entende sobre origem, processo e destino. Outro dia a gente fala melhor sobre origem, processo e destino. Por que eu tenho que entender isso, pastor? Porque em Romanos 11 a Escritura diz que por ele, origem, por meio dele, processo, e para ele, destino, são todas as coisas. Pegou, Antônio? Agora e para sempre. Você não existe para você. Você não existe por meio de você. Você não existe de você, nem por meio de você e nem para você. Você existe por ele. Você vive por meio dele. E tudo que em você flui, a partir de você flui, é para ele. Todas as coisas. E não só em você e na sua esposa, em você e nos seus filhos. Esse é o lugar que nós precisamos entrar nesses dias. Tem alguém em casa aí, gente? Aleluia. Então vamos lá. Agora vamos ler o texto, Isaías 54. Vamos ver se dá para falar sobre as 3 chaves. A primeira chave, que todo precursor eficaz precisa conhecer e usar. Versículo 1. Canta alegremente, ó estéreo. Dá um sorriso, irmão. Ó estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama. Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Preste atenção que Deus está ensinando aqui. Ele está ensinando, mulher estéril, tenha consciência geracional. Você ainda não deu a luz, mas você vai dar. O que você está não é quem você é. As tuas circunstâncias não determinam quem você é de fato. A tua condição é condição. Mas o teu status quo no mundo do espírito é de rei e sacerdote. Não, você precisa entender isso. Está comigo até aqui, irmão? Então ele já começa assim, Júnior. Ô estéreo, você vai gerar uma nova geração. Então já começa a cantar. Tu não pegou, né? Ô falido, começa a cantar. Porque vem um tempo de prosperidade muito maior do que a que passou. Agora tu pegou, né? Ou aquele que o filho está desviado. Quando ele voltar, ninguém segura ele. E está próximo, é só você começar a cantar. Eu não vejo para cantar, eu canto para ver. Quem vive do que vê é incrédulo. Tomé queria ver, ele era incrédulo. Precursores vão mesmo sem ver. Porque tem uma palavra que queima no coração. Ah, cara, que queima no coração. Tem alguém aí que pode dar um aleluia nessa noite? Glória a Deus. Sabe qual é a primeira chave, pastor Marquinhos, pastor Marcelo? O louvor e a adoração. Porque o louvor e a adoração traz a manifestação do que já existe. Sabe por que Deus deixou escassear coisa na nossa vida, Jônio, Flávia, Astério? Sabe por que Deus deixou escassear coisa na nossa vida? Para que a gente prove da escassez. Porque Ele disse para o seu povo, eu que levei vocês para o deserto para vocês terem fome, para humilhar vocês.
Mas não foi para vocês viverem humilhados, foi para eu sustentar vocês com outro cardápio. Um pão que nem vocês e nem vossos pais conheciam. Sabe por que Deus deixa escassear as coisas na nossa vida? Para a gente parar de depender das fontes humanas. Ah, cara, você precisa fazer um mais legal, igual alguém fez aqui desse lado. Sabe por que Deus faz e permite que passemos por desilusões? Para que a gente saia da ilusão. Irmão, Deus só permite que se desiluda quem está na ilusão e você está em depressão porque se desiludiu. Você deveria estar cantando felizmente. Ou alegremente, melhor dizendo. Pastor, mas eu não consigo entender. Eu sei, mas hoje, se eu não conseguir falar das 3 chaves, pelo menos uma já vai fazer virar alguma coisa dentro de você, irmão. Porque tem muita gente precisando ser ativada por você e você está desativado. Porque você está no modo medo, no modo escassez, no modo angústia, no modo super proteção demais, que não protege nada. É igual Adão no jardim. Avental de folha de figueira, me desculpa aqui ser bem franco, com as nádegas de fora. Nós estamos arrumando uma roupa para a gente que não resolve, irmão. A gente se expõe mais. Canta estéreo. Não é estéreo, não. É estéreo. Canta estéreo. Mas eu não consigo. Não é sobre você, não é sobre você conseguir. É sobre você entender. Vou repetir. Não é sobre você conseguir, é sobre você entender. Se você entender, faz mesmo sem conseguir. Que uma hora a alma vai obedecer. Esse é um mandamento de Deus. Canta estéreo. Estéreo não, estéreo. Amém? Agora olha que coisa linda. O que é cantar? O que é cantar, cantores? Cantar é expressar com música o que está dentro. Cara, que coisa maravilhosa. Cantar é expressar com música o que está dentro. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. O que está cheio o coração de um homem que conhece o seu Deus? Adoração. O que está cheio o coração de um homem como Davi, cuidando das malhadas, cheio de nãos na vida? Cara, Davi, para escrever aquilo ali que a gente leu na oferta, tu és o nosso pai eternamente. Ele era um cara que conhecia o abandono do pai. O abandono do pai não foi suficiente para fazer Davi não conhecer o pai eterno. Davi foi um homem do futuro, porque nos seus dias ele cantava sobre a paternidade de Deus e sabia que Deus era Deus, pai de geração em geração, eternamente. Depois que eu aprendi, Samuel, que Deus é pai de tudo, Ele é pai de tudo. Só uma coisa que a Bíblia atribui a paternidade a Satanás. Quem sabe o que é? Mentira. E detalhe, eu não quero entrar de mentira, que eu quero falar só de verdade. Mas detalhe sobre a mentira, toda mentira tem fundamento em verdade. Então fica acreditando em mentira com fundamento de verdade. Isso é mentira. Porque o que não tem fundamento de verdade não é mentira, é falsidade. São coisas diferentes. O que é falso? É aquilo que tem origem em alguma coisa que não é verdade e continua falso. Agora, o que é mentira? Toda heresia nasce de um texto bíblico. É parte do contexto. É parte do que foi feito. É parte do que é. E se faz de uma pedra de fundamento uma coisa que foi um fato. Isso é mentira. Eu não vou entrar nisso. Vamos falar de verdade nessa noite. Aleluia. Quando estão comigo aqui? Você está comigo nessa noite? Sabe o que eu aprendi? Que Satanás é pai da mentira, mas Deus, Ele é pai de tudo. Ah, pastor, mas isso é pai de tudo, eu também sei. Não, a Bíblia diz isso. Isaías capítulo 9 diz que Ele é pai da eternidade. Então, da onde a eternidade nasceu? Das entranhas de Deus. Ele é pai de tudo. Inclusive, Ele é pai da eternidade. Você pode dizer aleluia? Então, louvor e adoração deve ser a nossa maior arma nos nossos vales existenciais, nos nossos momentos de escassez. Eu não estou dizendo que você vai levantar o perfeito louvor afinadamente. Deixa essa afinação perfeita para quem recebeu música de Deus. Talento que Deus deu para essa nossa equipe é maravilhoso. Eles ministrando aqui, tocando, que coisa maravilhosa. Pastor, então eu não canto para o Senhor, porque eu não toco de forma virtuosa como eles. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Ninguém está falando sobre se apresentar, ele está falando sobre canta estéreo. Quantos estão comigo nessa noite?
Eu esqueci de trazer, eu vou trazer o meu violão, que eu toco as minhas meia dúzia de notas, porque ele desafina, eu tenho dificuldade. Deixa o Luiz Felipe, que ele faz em 3 segundos. O que você quer dizer com isso? E você ressuscita aquele violão velho, bota no luthier. Eu te indico um luthier, nosso amigo. E volta a cantar. Se desafinar não tem problema, você não está se apresentando em público. O que você não pode é deixar de cantar. Quando os inimigos de Israel se levantaram contra eles, Pedrinho, eu já falei aqui, tenho repetido, Deus não falou para Josafá, prepara os teus melhores atiradores. Deus falou para Josafá, prepara os cantores, e cantem que a minha misericórdia dura para sempre. Volta para a tua casa, pega teu instrumento, se é só a voz que você tem, levanta ela e diz, Senhor, me perdoa, como foi ministrado aqui, me perdoa porque eu estou voltando para a essência da adoração. Me perdoa pelo que eu fiz dela, Senhor. Porque a essência és tu. Eu tenho que olhar para ti, cantar para você, esperar de ti. Como foi falado hoje na escola pelo pastor Marquinhos, Techuvá é fazer o caminho de volta para onde? Por muitas vezes a gente não consegue fazer o caminho que a gente gostaria de fazer na santidade. Então o Senhor está dizendo, então faz o caminho de volta para mim, porque eu sou santo e vou imprimir em você a minha santidade. Você e eu, que não temos conseguido vencer em áreas da nossa vida, vamos fazer o Techuvá. O Techuvá não é só uma volta para tentar fazer alguma coisa melhor. É primeiramente uma volta para Ele dizer, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um homem melhor. Mas por favor, eu preciso cantar, eu preciso buscar Teu coração, Senhor. Se você se identifica com isso, se expresse aí. Eu sei que não é fácil cantar quando está falido, quando está com dívida, quando está quebrado, quando o filho está perdido, eu sei que não é. Mas por favor, é uma ordem do Senhor. Aprende. Que os meus altos louvores estejam sempre nos teus lábios. A Bíblia diz que daqueles que mamam, das crianças e dos que mamam, Deus suscitou o perfeito louvor. Você pode estar na luta que for, teu filho começa a cantar e não para. Aí você fala, Deus, eu preciso ser igual esse garoto. Ele não sabe de nada do que está acontecendo e está cantando. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Tenta desligar a tua alma do que está acontecendo e canta como uma criança que depende inteiramente de mim. Porque para mim é o que você é, meu filhinho amado. Ou você acha que o que significa a expressão Abba, Pai? Abba, no hebraico, é pai. Se for no inglês, é Abba, Father. No português, é Abba, Pai. Como se fala pai em espanhol? Padre, Abba, Padre. Abba não se traduz para nenhum idioma na Bíblia. Só pai. Sabe o que o Senhor está ensinando? Ele sempre será papai, em todos os tempos, em todas as nações, para todos os homens, independente de qualquer tribo, cor, raça, credo. Sabe o que Ele está esperando de mim, de você, ô Jonathan Habib? Que nós todos os dias possamos dizer, Abba, Padre! Abba, Pai! Sabe o que Ele está esperando? Que alguém de língua inglesa diga, Abba, Father! Sabe o que Ele está esperando? Alguém que fala espanhol diga, Abba, Padre! E nos outros idiomas da terra, que em todos os povos se levantem homens que vão dizer, tu és o meu papai, e eu sou o teu filho amado. E isso ninguém me rouba. O maior título dos homens não se compara ao fato de ser seu filho amado. Que tu tens prazer na minha vida. Tu não tens prazer no que eu faço, tu tens prazer em mim. Ei, quantos estão comigo nessa noite? Eu não vou nem entrar, senão eu entro em Gálatas 4. Porque Ele mandou o filho mais velho, para a gente aprender com o filho mais velho, como é tê-lo como pai. Mas também mandou o seu próprio Espírito, para nos ensinar a sermos igual ao nosso irmão mais velho. Está lá em Gálatas 4. Quando Ele enviou Jesus e quando Ele enviou o Espírito, a palavra ali é apostelo. Sabe o que isso significa? Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Ele foi enviado por Deus para que possamos conhecer a Deus como Pai. E depois Ele envia o seu Espírito. Para quê? Como enviado de Deus também o Espírito para nós. Para que a gente aprenda a orar do jeito que Ele gosta de ouvir. Chamando Ele. E é esse Espírito que em nós clama Ele, Abba, Pai. Para, tá louco. Vamos terminar hoje. Acabou. Fecha tudo, irmão. Fecha a porta. Vamos embora. E você vai ficar me olhando assim? Canta alegremente, estéreo.
Vou ficar só na primeira chave hoje. Por favor, vamos ficar só nessa. Eu não consigo ir para as outras. Sabe por quê? Lembra que a Bíblia diz assim, o pastor Sirley, que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa? Crente gosta de uma festa, né? A gente deveria gostar mais de velórios. Por quê, pastor? Diz a Bíblia, tá? Não sou eu quem está dizendo. A Bíblia diz, é melhor. Ela não diz assim, ó, tenta ir... eu sei que tu curte uma festa, mas de vez em quando vai. Ele diz que é melhor estar. Meu Deus. Por quê? Porque no velório, não precisa levantar a mão não, eu levanto por você. No velório a gente faz um monte de voto. Faz ou não levanta a mão não, faz ou não faz. Senhor, eu prometo que essa semana eu vou orar em línguas 2 horas por dia, vou fazer jejum. É isso que a Bíblia está dizendo. No velório, nós refletimos sobre o fim de todos os homens. Refletimos inclusive sobre o nosso fim. Quem está comigo? Por que você está falando isso, pastor? Porque os antagonismos de Deus são maravilhosos. Ele diz, é melhor estar no enterro do que na festa. E estou querendo eu ir para a festa, começar algadinho com os crentes. Não tem problema aí. Mas a gente deveria considerar o que o Senhor está dizendo. Ele não diz aqui, ó, canta aí, mulher que tem 50 filhos. Você não encontra essa expressão na Bíblia. Ele manda quem cantar? A estéreo. A terra estéreo precisa cantar. O pai estéreo precisa cantar. Eu canto até quando, pastor? Ai, quem quer fazer essa pergunta para mim hoje? Pergunta aí. Eu canto até quando? Quer que eu leia? Então vamos ler. Está no texto. Canta, primeiro, como eu canto? Pergunta aí, como eu canto? Alegremente. Como canta alegremente na escassez? Vou te dar uma chave maneira. Nós vamos ficar hoje só na primeira chave, com um monte de chaves dentro dela. Deixa eu te dar a primeira chave. A primeira chave não, uma chavinha dentro dessa chavona. Hoje nós somos de uma geração que existem muitos cursos motivacionais. O que é motivacional? O que é motivacional, irmão? O que é motivacional? É aquilo que me apresenta um motivo do lado de fora para resolver alguma coisa aqui dentro. Quem pegou? Eu vou falar de forma simplificada aqui, porque é só parte da nossa conversa. A minha filha falou comigo, pai, eu ouvi o Senhor, mas eu não ouvi uma voz de fora. Eu falei, muito bom, é isso? Você não vai ouvir mesmo. Deixa eu dizer para você, jovem adolescente, Deus não fala principalmente, Ele pode falar, mas a forma principal que Deus fala, e nós vamos falar na Escola Vida no Espírito, Ele fala no Espírito, na comunhão, através da intuição e da consciência, ok? Tá, mas vamos simplificar aqui a parada. Deus fala de dentro para fora. E se você ouvir alguém falando do lado de fora, tem que testificar com o que ele já falou dentro. E se não testificar, você espera um dia, vai testificar. E se nunca testificar, espera até ele falar dentro. Quem pegou, irmão? Tem gente se movendo, pastor. Isso é só uma piada. Se você viveu isso, paciência. Vai corrigir. Eu já ouvi gente que falou para mim assim, pastor, se foi você, irmão, coloca amor nas minhas palavras. Pastor, aí eu recebi uma profecia e casei com meu marido. Tu casou porque recebeu uma profecia? Nem quem profetizou e talvez nem você sabe o que é profecia. Profecia não é isso aí não. Aí pastor, já se passaram 20 anos, estou com aquela, tô brincando, aquela bênção. É um tal de valorizar o que vem de fora, né? É um tal de achar que tudo que é de fora é legítimo e ser confundido ou confundir-se com o que dentro Deus faz, Deus constrói, né? É mais fácil achar que a grama do vizinho é melhor, né? Que o ministério do vizinho é mais bonito, mas eu não presto para nada. Só porque estou estéril. Eu vou ficar só na primeira chave. Eu estou lá no motivacional, já vou concluir. Quem está comigo? Só um parênteses aqui. Lembra do anjo quando chegou para Maria e disse
já se passaram, ele falou, Priscila, 6 meses daquela que diziam ser estéril. Como assim? Ela era estéril. O texto diz que ela era estéril. Ela era para os diagnósticos e para a boca dos homens. Mas o anjo diz, quem dizia era a terra. Isso, dá um aleluia igual a pastora do avivamento. É você que diz, é o diagnóstico que diz. É todo mundo ao teu redor que está dizendo. Mas você já parou para pensar no que o céu diz a teu respeito? Deixa eu te dizer, o inimigo vai contra-atacar com muitas vozes. E não é voz de condenação apenas não, é voz só para você se perder. Ontem eu me concentrei em algumas coisas, falei, Deus, deixa eu me concentrar nessas coisas, porque as vozes de fora são muitas vozes. A Bíblia fala que existem muitos tipos de vozes nesse mundo, nenhuma sem significado. Todas elas têm um significado. E está a gente querendo entender o significado das vozes externas. Quando existe uma voz que a gente já perdeu, ou nunca soubemos ouvir. Lembra do apóstolo Paulo que fala do espinho na carne? Irmão, eu sei que a nossa pergunta de escola dominical, a nossa pergunta até de oração para Jesus, pastor Cirlei, a gente fala assim, Senhor, mas que espinho na carne é esse? Vai dizer que tu nunca perguntou isso para um professor, para um pastor, orou, pesquisou. Por que a gente quer saber que espinho era esse? Porque a gente está muito preocupado com o externo. Porque a gente nunca parou e perguntou para o Senhor, Senhor, por que você deixou ali? Ou porque a gente não se debruçou na verdade, que o próprio apóstolo Paulo revela no texto. Ele deixou ali para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Sabe por que você tem espinho na carne? Para que você não se engrandeça com a grandeza do que ele colocou dentro de você. E sem se engrandecer, pastor Marquinhos citou isso de manhã, o apóstolo Paulo escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Imagina, com espinho na carne, imagina sem espinho. Esse homem ia ser... Deus tinha que botar um espinho, né? Irmão, não estou querendo puxar teu saco não, mas sabe por que você carrega esse espinho aí? Porque é a grandeza do que o Senhor colocou dentro de você, irmão. Ah, irmão, faz igual o André, levanta a tua mão e acredita, mano. Aleluia. Já foram 6 meses, ô Maria, da tua parenta Isabel. Diziam que ela era estéril. O céu nunca disse isso. Quem dizia era a terra. Quem dizia o diagnóstico. Pastor, mas eu tenho diagnóstico, mas e o céu? O que está dizendo? Canta, estéril. Deixa eu só concluir o motivacional aqui, para você entender. Programas motivacionais, para que eles existem? Um motivo do lado de fora, que até me distrai, me deixa felizinho e me distrai. E eu nunca entendo a realidade de Deus dentro. Homens que precisam de programas motivacionais não conhecem a vida zoe de Deus. O que é a vida zoe de Deus? É a vida dentro. A vida dentro vai fazer você dar um salto dos teus vales, mesmo sem emoção, disser para você que não tem jeito. As emoções, elas vêm querendo nos oprimir. Mas se a gente despertar para a realidade da incidência das vozes externas, trazendo esse impacto à nossa alma, e a gente conseguir dar um salto e dizer, Deus, em nome de Jesus, eu não preciso de um programa motivacional, eu não preciso de uma palavra motivacional, o que eu preciso eu já tenho. E o que é que eu tenho? Ânimo. Motivo é do lado de fora, e ânimo significa vida dentro. Anota no seu negócio aí, irmão. Motivo é do lado de fora, e ânimo, vida dentro. Eu não preciso de motivos do lado de fora, eu tenho vida dentro. Pastor, mas eu vou viver sem motivos do lado de fora? Claro que não. É a vida dentro que vai fazer com que a realidade espiritual se manifeste do lado de fora. E aí eu vou dizer para as pessoas, e vou dizer para mim mesmo, vou dizer para o mundo espiritual, o motivo começou no ânimo. O motivo é o ânimo. E o ânimo me fez romper com a esterilidade, que é a realidade, ou era a realidade, que eu já vivia na eternidade, na terra ainda estéril. Mas eu rompi, cara, porque eu tenho vida dentro, tenho poder de combustão, tenho dunamis. Então eu rompo, ninguém me segura. Não é que eu vou sair igual um bezerro, sou da estrebaria, uhul! Não é isso. É que eu vou romper, como a gente falou aqui, como um elefante de circo. Gigante, forte, pesado, com a cordinha na canela, amarrado na estaca que segura a lona do circo. Ah, elefante, entende a força que você tem dentro, faz assim, ó, joga tudo para o alto. É por isso que o inimigo vem trazendo incidências nas nossas emoções, para que a gente continue como leão de circo, vivendo por um amendoinzinho.
é que faz o elefante? Não, cara. A gente tem que terminar, né? Diga comigo, canta alegremente. Pastor, mas eu não consigo me alegrar. Então canta, para ver se a alegria não brota. Opa! Primeiro canta, depois alegremente. E como é que eu canto? E sobre o que eu canto? Canta sobre os feitos do Senhor. Canta como os salmistas cantavam. Ele lançou no mar Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Canta dos livramentos que a sua casa já viveu. Canta, canta da história de Deus com a sua família. Canta da doença de morte que você foi curado. Canta do filho que você não podia ter e hoje tem. Pastor, mas então eu já tenho filho, estou cantando porque eu tenho. Você tem um ou tem dois? A promessa que Deus fez para Abraão foi sobre filhos biológicos e filhos espirituais. Talvez você já parou nos dois biológicos, mas você nunca parou para pensar nos espirituais que Deus quer te dar. Então começa a cantar antes deles chegarem. Irmão, você não vai me pegar com seus argumentos. Foi o Senhor que me mandou te falar isso. Eu não vou pregar uma coisa que Deus não me mandou falar. Aí tudo bem, aí você pode ter os seus argumentos. Não, cara. Ele disse, canta alegremente. Agora o negócio fica estreito aqui. É só a primeira chave, louvor e adoração, porque traz a manifestação do que já existe. E eu queria tanto ter um tempo de ministração. Aleluia, com a igreja. Canta alegremente, ó estéreo, mesmo sem ainda dar a luz. Aí quando você acha que tá bom, vai cantar alegremente, tá bom, né, Senhor? Agora já, estou na primeira chave, já entrei na prorrogação. Agora tá bom, né, Senhor? É igual Ezequiel 37. Deus manda Ezequiel para o meio do vale. Tá bom, né, Senhor? Pega essa, Astéreo. Não Astéreo, Astéreo. Afonso, pega aí. Deus está falando assim, Deus leva Ezequiel para o meio do vale. Quando Ezequiel chega no meio do vale, tipo assim, tá bom, né, Senhor? Agora eu posso ir embora? Não. Anda ao redor do vale. Tu não está entendendo, irmão? Quem falou que tu vai ter tranquilidade na vida no reino? Não tem tranquilidade. Pastor, nunca vou ter tranquilidade. Não, já falei aqui, não vou repetir. Paz é diferente de tranquilidade. Paz é um estado da alma. Tranquilidade é uma realidade tranquilidade é uma realidade na alma. É um estado da alma. E paz é uma realidade no espírito. Paz é governo sobre o medo. O mar vai estar do jeito que for. Igual Jesus, ele entra para dormir. Igual o pastor Marquinhos falou hoje pela manhã. Pode estar passando o que for, ele dorme. Eu também, irmão. Não preciso de remédio para dormir, não. Eu tomei algumas vezes, mas não é algo que eu preciso, não. Não tomei para dormir, não. Tomei para dormir melhor. Porque eu não ia ficar sem dormir. Quem está comigo, irmão? O que você quer dizer? Aí quando você fala, já cantei alegremente, agora o senhor vai fazer um milagre? Não. Olha só, César, o que ele fala. Não deu a luz, canta alegremente. Agora vai para o próximo estágio. Qual que é o próximo estágio? Exulta. No reino de Deus, irmão, todo crescimento se é que existe essa palavra, né? Quem falava isso é o luva de pedreiro. Todo crescimento no reino de Deus é imparável. Quem está comigo? Canta alegremente. Cantou alegremente? Está bem? Está cantando alegremente apesar do que você está passando? Agora você vai ter que aprender a entrar no nível mais profundo. Qual que é o nível mais profundo? Exulta. Quem sabe o que é exultar? Exultar é experimentar e cantar com júbilo. No meio da escassez, você vai ter que aprender a viver uma realidade no espírito, experimentar dela e cantar com júbilo. Não é só cantar alegremente, não. É começar a experimentar da realidade em meio à esterilidade. Tu tá pegando, velho? Pastor, mas como é que faz isso? Começa a cantar, ele mandou, começa a cantar. Acorda de manhã, pega o violão e fala, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus. Canta, fala, Deus, faz a alegria brotar. De repente a alegria brota no meio do deserto da tua alma. Aí tu fala, agora eu vou trabalhar. Não, continua aí. Eu vou te levar a um nível mais profundo. Você vai começar a ser confundido na tua mente com aquilo que eu vou fazer na realidade do teu espírito. E outras pessoas que conviverem com você vão dizer, cara, por que você está em paz assim? Você vai dizer, cara, porque eu aprendi a cantar. Depois que eu aprendi a cantar, ele me levou no lugar de exultar. O que é exultar? É experimentar e cantar com júbilo. Aí o cara fala, mas você está passando por essa situação, cara, mas eu estou experimentando uma alegria que excede o entendimento, uma paz que excede o entendimento. O que é paz que excede o entendimento? É paz que a mente não compreende.
Pastor, mas eu vou ficar um alienado mesmo? Não, não vai dar tempo de eu ler o resto do texto. Não vai ficar um alienado. Você vai desenvolver a sua fé. Ainda vou te falar mais, a gente não pode falar disso aqui hoje. Se você então aprender a cantar em línguas, vai ser melhor ainda. Você vai entrar no lugar de exultar em línguas e vai ser melhor ainda. O que é exultar em línguas? Você vai cantar em línguas, vai entrar no lugar mais profundo. As dores, elas vão perdendo as forças na sua alma. Elas vão continuar, mas elas vão perdendo as forças na sua alma. E você vai exultar. E daqui a pouco você está... E a realidade do céu começa a te tomar. Você começa a experimentar e entrar no lugar mais alto. Aí você fala, e agora eu posso sair? Aí ele vai dizer, não, eu quero te levar a um nível mais profundo. Deixa eu te falar, no reino de Deus não tem águas nos artelhos, Júnior. Não tem águas nos joelhos, não tem águas nos lombos, não tem água, se não for, se não há nada. Deus já tem um rio de águas profundas preparados para você. Você só precisa corresponder, eu só preciso corresponder a isso. Aleluia! Queria demorar muito mais aqui, mas a gente tem que terminar. Aí quando você fala, Senhor, eu já aprendi, em meio ao deserto. Sabe aquela expressão que Deus fala para o povo de Israel? Sobre preparar, ele fala para Moisés, falar para Faraó deixar o povo ir para celebrar uma festa no deserto. Um dia eu fiquei doido com isso. Falei, cara, assim, Senhor, peraí, ninguém celebra festa no deserto. Ele falou, claro que não. Homens almáticos, não. Homens que precisam de um motivo, não. Mas homens que entendem que a minha alegria é fruto de uma vida no Espírito. Deserto é um tipo de festa. É uma festa profética que anuncia que vocês já sabem o lugar da morada de vocês. O lugar da promessa de vocês. Só canta no deserto gente bem resolvida. Não é gente que domina os seus sentimentos. Não é sobre isso. Sentimentos são as intempéries da nossa alma. Mas são homens que lutam contra as intempéries da alma enquanto louvam o Senhor dizendo, tu tens a primazia na minha vida. Lembra? Davi, minha sogra um dia falou isso, é verdade. Davi, ele andava nesse lugar com a alma dele, dizia, alma, sossega aí, porque eu ainda vou louvar o Senhor. É essa batalha que o apóstolo Paulo falou do homem espiritual e o homem carnal que reside em nós. E aí quando você fala, já cantei alegremente no meio do caos, ele falou, agora exulta. O que é exultar? É quando você começa a aprovar e cantar cânticos de júbilo, ou seja, intensidade maior. Aí você fala, agora já posso ir, Senhor? Não, tem um nível ainda mais profundo. Qual que é o nível mais profundo? Está no texto, coloca para a gente aí. Isaías 54, ainda estou no primeiro versículo. Qual é o nível mais profundo? Canta, exulta e depois exclama. Estamos na primeira metade do primeiro versículo. Ele diz exclama. O que é exclamar, pastor? Admiração por meio da exclamação. Falar com ênfase e voz alta. Ou seja, exclamar é quando eu entro no lugar de começar a provar e cantar de forma mais intensa. Agora eu começo a me admirar daquilo que ele está fazendo, apesar da condição que eu estou. E começo a entrar no nível mais profundo em voz alta. Eu começo a enfatizar em voz alta. Eu não só comecei a cantar e nem entrei no lugar de experimentar e cantar com júbilo. Agora eu começo a me admirar, a ficar fascinado. Esse é o lugar do Santo dos Santos. Primeiro estágio é átrio, o segundo estágio é santo lugar, e o terceiro lugar é Santo dos Santos. Eu começo a admirar, a ficar extasiado, e eu começo a exclamar com grande ênfase em voz alta, como, cara, você não está pronto para essa conversa, eu sei que não. Como os serafins em Isaías 6, eles estavam nesse lugar exclamando, Santo, Santo, dando ênfase, focados, admirados, no nível de descontrole. Porque eles pegaram no espírito. Agora, nesse lugar, eu nem sei se aconteceu do lado de fora, porque já não me importa mais. Pastor, mas não vai acontecer? Não, eu é que não sei. Mas quanta coisa já está acontecendo? Eu é que não sei. Não, tu não está entendendo, irmão. Deu vontade de tirar a jaqueta, mas eu não posso. Estou com calor. Eu não posso. Talvez, ô Jônio, é nessa hora, cara, já só uma coisinha a gente precisa terminar. Eu me lembro, é que a maioria não sabe da história, eu não quero ficar voltando, porque senão tem que contar a história. Mas eu me lembro, a gente viveu experiências muito dramáticas com meu sogro, que sempre foi um pastor de igreja, um homem de Deus, né? Que faleceu há aproximadamente um ano. Eu me lembro, há um ano, né? Vai fazer ainda, meu Deus. E eu me lembro que quando ele foi fazer, a história é muito complexa, mas quando ele foi fazer uma cirurgia na face,
eu me lembro que o Senhor, a Priscila foi com a minha sogra e tal, foram lá, os familiares, eu fiquei em casa, e eu fiquei orando a tarde toda por aquilo, e o Senhor, como diz o bom assembleano, o Senhor me deu aquela passagem em Ezequiel 37. Uma vez eu ouvi uma irmã falar, me deu o salmo de Ezequiel 37. Aleluia, Jesus! O salmo da mulher com fluxo de sangue. E o Senhor me deu a passagem de Ezequiel 37. E eu fiquei dentro do quarto, fazendo cânticos espontâneos em Ezequiel 37, e falando, Deus, você é Deus de milagre, você é Deus de poder. E depois eu entrei em um lugar mais profundo, eu vivi isso. E depois eu entrei no terceiro estágio, e eu comecei a ver cada osso se juntando ao seu osso, e comecei a dizer, cada osso está se juntando ao seu osso. Mas espera aí, a minha esposa, na época a gente não tinha nem WhatsApp, nem tinha. E aí ela falou, ele vai entrar para a cirurgia ainda, mas de alguma forma, né? Mas eu estou vendo cada osso juntando ao seu osso. Resumo da história, depois que ele saiu da cirurgia, que a gente se ligou, ela falou, amor, o médico falou alguma coisa parecida como que os ossos estavam frescos e foi só ligar cada osso no seu osso. Ele fraturou o rosto em 37, em 40 e poucos, né? Só na face. O que você quer dizer? Se você aprender a cantar, se você aprender a exultar, e conseguir entrar no nível de exclamar, talvez é na hora que você está focado, exclamando e dizendo, eu estou vendo, é a hora que Deus está fazendo. Você ainda não sabe o que aconteceu, mas você discerne no Espírito, cara, e Deus está movendo, porque Ele responde à fé de quem o adora no deserto, de quem o adora, cara, de precursores que sabem que estão pavimentando um caminho de céus abertos para a sua geração. E ela me disse, cada osso se juntou ao seu osso. Os milagres não acontecem quando nós vemos. Os seus amados Deus dá quando teoricamente eles estão desconectados do ambiente externo. Quando eles estão focados, exclamando, dizendo, tu és santo apesar de tudo. Tu és poderoso apesar de tudo. Tu és maravilhoso apesar de mim. Eu olho para você, eu canto, eu exulto, eu exclamo, eu canto, eu exulto, eu exalto, eu exclamo, eu clamo, seja exaltado. A primeira chave é, vamos lá os músicos, vamos ministrar aquela poderoso Deus eterno. A primeira chave é, canta, louva e adora. E se eu não ver nada? Continua. E se eu não ver nada? Continua. Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos. Sabe o que significa entendemos ali? Sabemos. Irmão, você não sabe com a mente, diz assim, eu não sei com a mente. Não, fala forte aí, eu não sei com a mente. Com a mente eu nunca vou saber. Olha para você, irmão, a começar pela esposa que Deus te deu. Olha aí você. Olha o tamanho da sua moringa. Olha a esposa linda que você tem. Tem como você explicar um milagre desse? Tem, varão? Tem, Alex? Eu não explico, tu também não explica. Não é com a mente que a gente vai entender, irmão. Acabou, o nome disso é manipulação. Eu quero que tudo passe pela minha mente. Por isso que a Bíblia me ensina a orar em línguas. Porque quem ora em línguas, ora no espírito e a mente fica infrutífera. A Bíblia fala que quem ora em línguas, não fala com homens. Eu a vida inteira pensei, quem é crente aqui que ora em línguas aqui? E os outros? Meu Deus, fiquei com medo. Que não é ímpio. Se você ainda não se converteu, tudo bem. Mas você que é crente, tu não ora em línguas ainda? Jesus amado. Nós vamos te ensinar. A Bíblia fala que aquele que ora em línguas não ora homens. Sabe o que eu pensei, Júnior, na minha vida inteira? Sabe o que eu pensei? Então eu estou orando em línguas do lado do Júnior, ele não vai saber o que eu oro. Não, isso é uma parte, tá certo. Só que é metade disso. Sabe o que eu aprendi? Quem ora em línguas não ora homens. Então homem nenhum entende. O primeiro homem que não entende a minha oração em línguas, sabe quem é? Me responde aí. Quem sabe quem é? Eu mesmo. Eu sou tão manipulador que até orar em línguas eu quero saber o que eu estou orando. Se a Bíblia diz que quem ora em línguas não fala homens. Por que eu oro em línguas? Para não saber o que eu estou orando. Porque eu falo em espírito com Deus, falo mistérios com Deus. É uma linguagem do espírito do filho com o pai que é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito.
Obviamente querendo manipular. Mas quando eu entro em águas profundas, eu não quero mais sair desse lugar. E é nesse lugar que Deus está movendo anjos. É nesse lugar que Deus está realizando milagres. É nesse lugar. Lembra do que a gente fala em Ezequiel 47. 500 metros, 500 metros, 500 metros. Águas que não se podem passar a nado. Quando ele volta para a margem, o que ele encontra? Ele começa a olhar de um lado e de outra margem. Tinham árvores que davam frutos os 12 meses do ano. Antes da gente entrar nesse lugar, a gente vê escassez. Antes da gente entrar nesse lugar, a gente vê esterilidade. Antes da gente entrar nesse lugar, a gente vê medo. Mas quando a gente entra nesse lugar e volta para a vida real, para a vida comum, a gente fala, eu não vejo mais como ontem. Aliás, eu ia ler o texto que fala, e era a terceira chave, que nós precisamos. Tu não vai entender. Não sei. Nós precisamos, eu vou desligar aqui. Em Apocalipse tem vários versículos, eu os separei aqui. Gente, é tão curto isso aqui, eu achei que ia dar tempo. Desliguei. Apocalipse diz que ele é o alfa e ômega. Quem sabe o que é alfa? Primeira letra do alfabeto grego. Quem sabe o que é ômega? Última letra do alfabeto grego. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu ia ler o texto, está na terceira chave, não dá para falar hoje. Que ele sabe o fim desde o princípio. Deus não começa para terminar. Homens precursores, homens e mulheres de Deus que cantam alegremente no meio da esterilidade, não é gente que está vivendo vida cronológica para ver no que vai dar, porque acredita que Deus vai fazer. São homens que já foram no futuro e voltaram para viver a partir da realidade da eternidade. Então nós já sabemos o fim desde o princípio, Ele já nos mostrou. E aonde Ele nos mostrou? Enquanto nós cantávamos alegremente, exultávamos e exclamávamos. Quantos estão comigo nessa noite? Nós já sabemos o fim desde o princípio. Sabe qual é o fim? O fim é que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Vai se levantar com seus feitos poderosos, com a sua presença que dissipa o inimigo, que rompe a esterilidade, que rompeu de Isabel, que rompeu de Sara, que deu a luz, que Maria deu a luz a Maria virgem. Quantos estão comigo? Que ele jogou no mar Faraó, seus carros e cavaleiros. Ou você acha que Moisés entrou naquela empreitada? Ô Júnior, Carol, Priscila, Estéreo, Itatiaia. Você acha que Moisés entrou naquela empreitada cheio de disposição? Ele entrou cheio de não na mente, mas ele aprendeu a falar com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Você acha que Abraão entrou naquela empreitada cheio de disposição? Ele entrou cheio de medos, mas enquanto estabelecia altares, Deus se manifestava a ele e dizia, continua, porque tu és um precursor. Tu tens um legado geracional e você vai conseguir vencer em meu nome. Vai, porque eu vou manifestar a minha glória. Aleluia! Sabe o que é conhecer o fim desde o princípio? Saber que Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus da provisão. Não é o Deus que traz o recurso na última hora, é o Deus que nos ensina a administrar antes, para que quando o dia chegar, nós possamos dizer obrigado, porque Tu fizeste de um menino que não estudou muito, um gestor hábil, um homem de governo. Foi nos desertos, foi na escassez, foi nas acusações, foi nas mentiras, foi nas traições, foi nos abandonos, que eu me humilhei a Ti. Eu conheço o fim, cara. Sabe por que eu conheço? Porque eu conheço o que é o alfa e o ômega. Ele não me fez conversar com Ele para me deixar sozinho no meio, cara. Ele me fez conversar com Ele e me diz, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos.